em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Estamos então lá no Novo Testamento, quase no fim do Novo Testamento, capítulo 2, versículos 13. Então diz assim a palavra de Deus. Vamos hoje estudar até ao versículo 20. Então diz assim, versículo 13: Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Até aqui. Então hoje o tema da nossa mensagem é, vamos ver como os Tessalonicenses foram um exemplo de sofrimento por terem recebido a palavra do Evangelho. Nós estamos a continuar o estudo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, essa igreja que foi fundada por Paulo e por seus companheiros na cidade que hoje fica na Grécia, a cidade de Tessalónica. E neste capítulo 2, Paulo está a escrever então à igreja e ele está ali no capítulo 2 a falar do seu trabalho, logo no início do capítulo, como o trabalho dele foi um trabalho exemplar, impecável, na cidade onde eles foram pregar o Evangelho de Deus. E Paulo está ali a dizer que quer a mensagem que ele levou, a pregação, quer os motivos que o levaram, os seus objetivos, quando foi para Tessalónica, não eram enganosos, mas eram bíblicos e eram puros. E a prova disso é que eles foram porque foram aprovados por Deus como missionários. E muitos creram na pregação dele, apesar das muitas dificuldades causadas pelos inimigos da palavra de Deus. E nós vimos isso nos versículos 1 até 12. E agora, a partir do versículo 13, Paulo vai continuar a dizer que aqueles crentes são um grande motivo de louvor a Deus, de dar graças a Deus, porque a conversão deles foi genuína, foi bíblica, foi verdadeira. E o versículo 13, Paulo começa por dizer e por falar aí que a conversão deles foi verdadeira porque eles receberam a palavra que lhes foi pregada e as vidas foram transformadas. E vamos ter aqui um exemplo do que é verdadeiramente um missionário, alguém que leva a palavra do Evangelho, e um exemplo daqueles que verdadeiramente se tornam crentes. Vejam aí, versículo 13. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes. Não como palavra de homens, mas segundo é na verdade como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Este versículo é um versículo muito importante. Paulo diz aí no início, por isso também, ele vai dizer, olha, além daquilo que eu já disse sobre vós, até ao versículo 12, além daquilo que já disse daqueles crentes, em adição, ele ainda quer dizer mais outros motivos de gratidão a Deus. Eles, quando Paulo foi, eles reconheceram que a pregação que ouviram da parte de Paulo não era uma pregação, não eram palavras de homens,
mas, como diz aí, palavra de Deus. Capítulo 1, versículo 5 diz: porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Portanto, Paulo foi, pregou, e aqueles que ouviram a pregação puderam dizer: esta mensagem é mensagem de Deus, não é uma pregação de homens, mas palavras de Deus. E o que é que Paulo aqui quer salientar? Vejam, isso é muito importante. Ele diz aí claramente que os Tessalonicenses, diz aí, receberam a palavra. Esse é outro aspecto que tira todas as dúvidas. Uma coisa é a emoção das pessoas ouvem uma mensagem e são tocadas no coração e choram e ficam muito emotivas. E outra coisa é aquilo que Paulo está aqui a dizer. Não, essa palavra é a palavra de Deus, é o Evangelho. E eles receberam essa palavra que ouviram. Então o que é que a Igreja, o que é que os crentes hoje, nós hoje temos de levar ao mundo? É a palavra de Deus. O que a Igreja tem de continuar a fazer é levar a palavra de Deus, a mensagem que está na Bíblia. Abrir a Bíblia e transmitir essa palavra de Deus, que é o Evangelho. E quando nós estamos a levar a palavra de Deus ou a falar com os nossos conhecidos, amigos, ou a levar o Evangelho, temos que dizer às pessoas: olha, isto que está a ouvir, que eu estou a dizer, é uma comunicação de Deus para o mundo. É Deus que tem uma mensagem para o mundo. A palavra de Deus é uma mensagem que Deus tem, nova, o Evangelho são boas novas para o mundo, em que se revela quem é Deus, o que é que Deus tem para oferecer ao mundo e o que é que o mundo tem de fazer com a palavra de Deus. E depois de se levar essa palavra de Deus, a resposta das pessoas é como está aqui. Os Tessalonicenses receberam a palavra, mas houve outros que não receberam e até perseguiram estes que creram, como iremos ver mais à frente. E hoje continua a ser assim. Nós falamos, transmitimos a palavra de Deus. O que é essencial para uma pessoa ser salva? Ela tem que ouvir, tem que receber, crer que essa palavra é uma palavra de Deus. E recebê-la, crer nela, aceitá-la. E Paulo usa aqui esta palavra, este termo, que é muito importante no cristianismo desde o princípio. Até tem trazido às vezes controvérsia e nem se percebe porquê. Há uma controvérsia sobre receber Cristo, receber. Mas a palavra de Deus é clara. A palavra de Deus é transmitida e as pessoas têm que a receber. Os Tessalonicenses receberam essa palavra de Deus. Foi assim também com Jesus. E, na verdade, no Evangelho de João, nós lemos claramente que Jesus veio ao mundo, capítulo 1, versículo 11, diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Não é? E depois diz no versículo 12, mas agora temos o contrário. Mas a todos quantos o receberam, esses recebem de Deus o poder para serem feitos filhos de Deus. Receber ou não receber. Foi assim há 2000 anos, continuou a ser assim todos os milénios e séculos até agora. Receber o Evangelho. E depois temos aí o efeito da palavra, mas não é só receber. Receber é o passo importante e é o receber que dá a salvação. Mas vejam, Paulo continua a dizer no versículo 13, se receberam esta palavra e acreditaram que era uma pregação de Deus, fim do versículo 13, palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Então esses que creem, essa palavra trabalha na vida da pessoa. Não é aquela emoção, emoção.
e depois no dia a seguir é tudo igual. Não, a palavra de Deus, que é recebida como palavra de Deus e que a pessoa crê, ela opera, ela trabalha, não, ela age poderosamente nas vidas, porque, como diz o versículo 5 do capítulo 1, é uma palavra que vem com o poder de Deus. Diz, o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, são palavras de Deus, é a palavra, mas poder. E no Espírito Santo. E é muita certeza. Portanto, a palavra de Deus é única, ela opera de tal maneira na vida das pessoas que as transforma. O Espírito Santo, nesses que creem, transforma as vidas. A pessoa nasce de novo, que a palavra de Deus é viva. Por isso, o maior testemunho que uma pessoa pode dar de que ela creu e recebeu o Evangelho é a sua vida ser transformada. Nasceu de novo, pela ação do Espírito Santo. Portanto, Paulo, o que é que quer dizer aqui? Olha, a conversão dos Tessalonicenses foi verdadeira, foi bíblica, foi genuína. Eles receberam a palavra de Deus e as vidas foram transformadas. Isso, a seguir ele vai dar mais provas dessa genuína conversão a Cristo. Versículo 14. Porque vós, irmãos, ele está a escrever à igreja, não é? Vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judeia estão em Cristo Jesus, porquanto tão bem padecestes dos vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Então Paulo agora começa aqui a dizer outras provas de conversão genuína dos Tessalonicenses que nós podemos ver nas nossas vidas. Eles estão aqui a imitar, vamos ver, 4 exemplos. Primeiro, os Tessalonicenses tiveram um sofrimento igual ao dos crentes das igrejas da Judeia, de Israel. A prova de que eles tinham recebido verdadeiramente o Evangelho é que eles estavam dispostos a passar por aflições por causa da sua fé em Jesus, e essa aflição não os demoveu. Eles creram na palavra que era de Deus, creram nesse Evangelho, foram transformados e, apesar de virem dificuldades, eles permaneceram firmes. E isto colocou-os lado a lado com outros cristãos. Paulo está a dizer, olha, vocês Tessalonicenses fazem parte de um grupo especial. Que grupo especial é esse? Vocês são imitadores, olha, das igrejas na Judeia. Quando começou lá em Jerusalém, milhares de convertidos, e a igreja a crescer. E vocês estão a imitar essas igrejas de Deus. Está aí, igrejas de Deus na Judeia. Olha, qual é a igreja verdadeira? Paulo está aí a dizer, versículo 14. Igreja de Deus. A igreja é de Deus. É uma igreja, diz aí, que está em Cristo Jesus. A igreja verdadeira é uma igreja que é de Deus e que está em Cristo Jesus. Que é o nosso líder, o nosso cabeça. Tem Jesus como Senhor, como Salvador, centro da sua adoração e da sua vida. Então, se nós recordarmos a igreja em Jerusalém, o Espírito Santo caiu, veio sobre a igreja, milhares de convertidos, grande crescimento, mas depois a igreja foi perseguida pelas autoridades judaicas, fariseus, sacerdotes. Em Atos capítulo 8, versículo 1, nós lemos assim: e também Saulo, que era um fariseu, consentiu na morte dele, está-se a referir a Estevão, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia, de Samaria, exceto os apóstolos. Então Paulo está aqui a dizer, irmãos Tessalonicenses, vocês, a vossa conversão é genuína. Olha, vocês estão a imitar
as igrejas de Deus que estão em Cristo Jesus na Judeia também foram perseguidas pelos próprios judeus, pelos seus próprios concidadãos, pelos seus próprios da sua própria nação. Judeus descrentes que perseguiam os judeus crentes e outros em Jerusalém e na Judeia. Segundo exemplo que Paulo dá, vocês estão a ter um sofrimento, vocês tessalonicenses, um sofrimento injusto e merecido, igual ao das igrejas da Judeia e igual ao de Jesus Cristo. Está em versículo 15. Os quais, estão a falar dos judeus, não é? Os quais, vejam o fim do versículo 14, porque quando também padecestes de vossos próprios cidadãos, o mesmo que os judeus lhe fizeram a eles, os quais judeus também mataram o Senhor Jesus. Vocês estão a ter um sofrimento injusto e merecido igual ao do Senhor Jesus Cristo, que os judeus, os próprios judeus, mataram. Quer dizer, o que fizeram a Jesus pode acontecer aos seguidores de Jesus. Tal como Jesus padeceu às mãos dos judeus, e estava a acontecer agora com os crentes em Tessalónica. Não é o servo maior que o seu Senhor, disse o próprio Senhor Jesus Cristo. Olha o que é que Jesus diz em João capítulo 15, versículo 18. Jesus diz assim: se o mundo vos odeia, quer dizer, nós temos os nossos relacionamentos familiares, de amigos, de vizinhos, e às vezes temos bons relacionamentos. Quando as pessoas sabem que nós somos crentes, já começam a olhar para nós de outra maneira. Mas nós somos as mesmas pessoas. Mas Jesus diz, olha, capítulo 15 de João, versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então Paulo, voltando aos Tessalonicenses, diz, olha, vocês estão a imitar o próprio Senhor Jesus Cristo, que também foi morto pelos judeus. Depois, versículo 15, em terceiro lugar, Paulo diz, irmãos Tessalonicenses, vocês sofrem injustamente, imerecidamente, tal como os profetas. Está aí, versículo 15. Os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas. Os profetas, quer do Novo Testamento, quer do Antigo Testamento. Então, Jerusalém era conhecida como a cidade que assassinava os profetas de Deus. Esses profetas que Deus chamava e que levavam fielmente a palavra de Deus à nação, ao povo de Deus, eram mortos. O Senhor Jesus disse em Mateus 23, 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. E os profetas que eram chamados pelo Senhor e levavam a mensagem de Deus, em especial aos reis, às autoridades, acusando-os de estarem a transgredir aos mandamentos de Deus e estarem a desviar-se a eles e ao povo e à nação, e eram muitas vezes mortos, assassinados pelo próprio povo a quem levavam a mensagem. E nós podemos ler o Senhor Jesus a dizer em Mateus 23, 34 e 35. Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis.
a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, no livro de Gênesis, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Então Jesus está aqui a dizer que o povo tratou mal os profetas do princípio ao fim. Do princípio, Abel, ao fim, Zacarias. Porque, na verdade, a Bíblia dos judeus é diferente da nossa. O primeiro livro é o livro de Gênesis e o último é Crônicas. E Zacarias foi um profeta, não é aquele Zacarias, não se está a referir ao Zacarias do livro de Zacarias que nós temos, é outro, que tinha o mesmo nome. O que Jesus está a dizer aqui, do princípio ao fim, como se nós disséssemos, de Gênesis a Apocalipse, os profetas de Deus foram perseguidos e foram mortos. Tessalonicenses, vocês estão a imitar até esses profetas, homens de Deus, que sofreram imerecida e injustamente. E em quarto lugar, versículo 15, um sofrimento igual, injusto e merecido, igual ao dos apóstolos de Jesus e até de Paulo. Veja o versículo 15. Os quais também mataram o Senhor Jesus, os seus próprios profetas, e nos têm perseguido. Nos têm perseguido a nós, os apóstolos de Jesus. E de facto, os apóstolos de Cristo foram perseguidos. Todos eles foram martirizados, exceto João. E nós lemos em Atos 5, 17 e 18, que fala do início da igreja em Jerusalém. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Os apóstolos de Jesus foram perseguidos. Paulo, aos Gálatas, capítulo 5, versículo 11, eu, porém, irmãos, se vos prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Portanto, os apóstolos do Senhor Jesus foram perseguidos por causa da sua fé. Então, o que é que Paulo está aqui a dizer? Ele está a escrever aos Tessalonicenses, a dizer que eles sofriam por causa da sua fé, mas isso era um exemplo igual a estes que o apóstolo aqui refere. Era prova da sua fé, uma fé genuína, prova de que eles receberam a palavra do Evangelho, converteram-se e as suas vidas foram transformadas. E Paulo continua a dizer no versículo 15 que esses judeus que perseguiam as igrejas do Senhor Jesus, diz, não agradam a Deus e são contrários a todos os homens. Paulo confirma, esses perseguidores não agradam a Deus e vão ser julgados pelo Senhor. E são aqui considerados hostis e adversários, vejam, de todos os homens. Versículo 16 diz, e nos impedem, portanto, esses opositores judeus, e nos impedem de pregar aos gentios para que possam ser salvos. E Paulo está aqui a dizer que na dureza de coração e nessa radicalidade, esses judeus perseguidores estão a cometer algo muito grave. O que eles cometem aqui é, aos olhos de Deus, algo muito grave. Sabem o que é? Nos impedem de pregar aos gentios para que possam ser salvos. Quando alguém impede a pregação da palavra de Deus, está a impedir a possibilidade da salvação de uma pessoa que está perdida. Nos impedem de pregar aos gentios para que possam ser salvos. Isso é muito grave, porque qual é a única forma de uma pessoa ser salva? Nós podemos e devemos ajudar as pessoas em necessidade. Podemos ir para um lugar
como missionários, por exemplo, ou sem ser como missionários aqui na nossa, e ajudar os necessitados e fazer tudo por eles. E isso é muito importante. Estamos a ajudá-los humanamente. Mas se nós, como crentes, um ano inteiro, ajudarmos humanamente os necessitados e nenhuma vez lhe falarmos do Evangelho, essa pessoa morre e está perdida. E Paulo está aqui a dizer, olha, esses aí perseguem as igrejas da Judeia, perseguem e matam os profetas, perseguem e matam os apóstolos e até mataram o próprio Senhor Jesus Cristo. Esses não agradam a Deus, Deus vai julgá-los porque nos impedem de pregar a palavra para que os perdidos possam ser salvos. Na verdade, o Evangelho, só o Evangelho é que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como diz Romanos 1,16. Mas diz aí, Paulo diz aí, no fim do versículo 16, a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Quer dizer, Deus vai julgar duramente todos aqueles que querem barrar a missão salvadora, todos aqueles que combatem aqueles que pregam o Evangelho da salvação. Olhem, a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Deus mandou o seu Filho para ser o nosso Salvador. Jesus deu a sua vida na cruz. E é a mensagem desse Evangelho, da vida e da obra de Jesus, que deu a sua vida em redenção, é essa mensagem que salva as pessoas da condenação eterna. E quem impede esses que querem pregar o Evangelho não agradam a Deus e vão receber o grande julgamento do Senhor. Depois, versículos 17 até 20. Então vejam a importância do Evangelho, como Deus valoriza aqui o Evangelho. E isso é um exemplo para nós hoje. Versículos 17 até 20, para concluir, Paulo aqui vai manifestar o desejo de revisitar os irmãos em Tessalónica. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com um grande desejo ver o vosso rosto. Por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Portanto, aqui Paulo mostra, veja o afeto que ele aqui demonstra pela igreja, chama-lhes irmãos na fé. Nós sabemos que Paulo tinha sido forçado a sair à pressa da cidade, quando a igreja foi fundada. Os judeus inimigos do Evangelho perseguiram Paulo e ele teve que fugir à pressa. E, portanto, estava já longe destes irmãos fazia bastante tempo, mas agora escreve a dizer que tinha grande desejo. Vejam aí. Estamos privados de vós por um momento de tempo, da vista, não estamos uns com os outros, mas não do coração. Tanto mais que procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Isto é o verdadeiro missionário, o verdadeiro pastor, é aquele que, mesmo que saia, continua a ter a igreja no seu coração. E quis voltar a vê-los, até mais que uma vez, e voltar a visitar aquela igreja tão querida, irmãos que ele diz aqui, que estão no seu coração. E depois ele diz aí qual foi o motivo de ainda não ter ido ter com eles. Mas Satanás não lhe impediu. Satanás é, de facto, o grande adversário de Deus, o grande adversário da igreja de Deus. Ele é aquele que mais impede o progresso do Evangelho e usa o mundo e as circunstâncias e as autoridades e os poderes e os domínios do mundo para impedir que, como Paulo diz no versículo 16, impedir a pregação do Evangelho aos perdidos. Portanto, Paulo aqui diz, o diabo barrou o caminho. Paulo reconhece a existência de Satanás, o poder de Satanás,
que é esse que se opõe ao progresso do Evangelho da salvação. Versículos 19 e 20, Paulo agora lança aí os seus olhos sobre um grande evento que nós temos à nossa frente, que é a segunda vinda de Jesus Cristo. Porque, vejam, qual é a nossa esperança, o gozo ou coroa de glória? Porventura não sois vós diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Porque vós sois a nossa glória e gozo. Paulo agora fala da segunda vinda de Jesus, que é a esperança da Igreja, a nossa esperança. Quando o Senhor Jesus vier, acabam todos os nossos problemas. Acabam todos os problemas, não é? Porque vamos ser levados pelo Senhor. Então ele queria, o que é que Paulo queria dizer? Ele queria que aquela igreja, vejam, esta igreja dos Tessalonicenses era uma igreja fantástica para Paulo. Ele está a dizer que ele queria que aquela igreja que ele fundou fosse o selo de aprovação de um ministério bem cumprido, ou seja, em grande. Eles foram, como já vimos, presos, maltratados em Filipos, e mesmo debaixo de tanta dificuldade foram para a cidade a seguir de Salónica, levaram o Evangelho da salvação. Muitos creram, até pessoas muito importantes da cidade creram, vidas transformadas, como ele diz aqui. Também os crentes passaram por sofrimento, mas ficaram firmes. Ele diz que eles, aquela igreja, é o selo de aprovação do ministério que foi bem cumprido. E ele, Paulo, quer que eles sejam a sua alegria ao estarem todos juntos na gloriosa vinda do Senhor Jesus Cristo. Dizer, eu vou estar lá, diz Paulo. Mas vocês estarem também vai ser a minha grande alegria. Glória para Jesus, mas a minha grande alegria. Vocês são a minha coroa de glória. O trabalho de um missionário, de um pastor, irmãos, tem dois tempos. Há o tempo presente, que é a alegria de vermos as pessoas a ouvirem a palavra, a serem firmes e fiéis e crescerem no Evangelho, ficarem firmes espiritualmente. Mas tem o outro tempo, esse é o presente, mas há um futuro, que é a coroa de glória, que é a grande alegria de ver esses que se converteram e que ficaram firmes, estarem também na glória, diante do nosso Senhor Jesus Cristo na sua vinda. Vão estar diante do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando nós pensamos num alguém que nós levamos ao Evangelho, uma pessoa que estaria perdida e que essa pessoa, porque ouviu e creu, ficou firme, e que se ela não o tivesse feito, estaria no inferno e vai estar na glória, beneficiada das bênçãos de Deus, acho que para nós é um motivo de grande alegria. Em conclusão, a igreja dos Tessalonicenses era para Paulo das poucas que era um motivo de grande alegria, de grande satisfação e de gratidão a Deus. Ele diz aqui várias vezes, dava graças a Deus por eles. Porque eles ouviram e receberam a palavra da pregação, o Evangelho. A fé deles, a conversão deles foi genuína. As suas vidas foram transformadas. Eles cresciam espiritualmente. Queriam conhecer mais e mais da palavra de Deus. Não se importaram de sofrer perseguições e outras injustiças por causa da sua fé em Jesus. E Paulo, como nós vimos aqui, olha, vocês são um exemplo para todas as igrejas. E vocês são imitadores de outras, daquelas primeiras que também foram injustamente perseguidas. Eles eram a coroa de glória de Paulo na segunda vinda de Jesus Cristo, provando que o trabalho dele não foi em vão. Possa a Igreja do Senhor ter hoje também este testemunho e que nós possamos olhar para este testemunho e sermos também imitadores destes irmãos tessalonicenses. Amém.